Então, esses homens, eles confessam, Tito 1, lá em Tito capítulo 1, verso 16, a Bíblia vai até dizer que eles confessam que conhecem a Deus, mas negam-no. Eles negam-no como? Com as obras. Jesus, ele falou, quer conhecer uma árvore? Olha para os frutos dela. Jesus, ele não estava falando de árvore, ele estava falando de pessoas. Ele falou, você quer conhecer uma pessoa? Olha para as obras dessa pessoa. Olha para as obras. É o marido que bate na esposa? É o marido que está no segundo, terceiro casamento? É o marido que é beberrão, que nem um pastor foi pegado aí dentro de um navio, no cruzeiro, embriagado, cachaçado? O que tem de pastor envolvido em política, em bandidagem, safadeza, não está escrito no gibi, não está escrito na história. Então está falando, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Jesus, ele até fala assim, ele fala o seguinte, lá em Mateus capítulo 15, se eu não me engano, ou 23, capítulo 15 ou 23, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Jesus, ele diz assim, Mateus 23, 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, olha, na cadeira de Moisés, lá onde todo mundo fica sentado, lá no púlpito, na plataforma, que o pessoal vai chamar de altar, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus, ou seja, os aparentemente religiosos. Aí Jesus fala assim, observai, pois, e praticai tudo que vos disserem acerca da palavra de Deus. Ele está dizendo, observa, pois, e pratica. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Ainda assim que aquele homem esteja totalmente na prática do pecado, com sua vida toda desorientada, ele vai se consertar com Deus, Deus vai acertar ele lá na frente. Mas ele está falando, observa, pratica tudo que ele vos disser. E se praticar tudo que ele vos disser, não é heresia não, irmão. Heresia você não é obrigado a praticar não. Quando é a palavra verdadeira de Deus e a vida da pessoa está bagunçada, quando aquele homem está pregando a verdadeira palavra de Deus, mas a vida dele não condiz com a palavra de Deus, Jesus está falando, observa, pratica tudo que ele vos disser, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, ou seja, não imite as obras deles não. Faz o que ele está mandando dentro da palavra de Deus, mas não imite as obras dele. Por quê? Porque a autoridade da palavra de Deus não depende da autoridade do homem. A palavra de Deus diz assim, que nós somos abençoados, que o mediador entre Deus e os homens não é o pastor da igreja, é Jesus Cristo o homem. Lá em Timóteo vai falar sobre isso. Então, quando você é abençoado, será que eu estou sendo abençoado por aquele pastor que está trazendo aquela palavra? Eu gosto de ver aquele pastor pregando, porque ele traz uma palavra de ensino maravilhosa. Eu vejo aquela pessoa louvando, traz um louvor bonito, falando adoração a Deus, mas a vida dela não condiz com aquilo que ela prega, com aquilo que ela canta. Não importa, meu irmão, não se preocupe com isso. Você está sendo abençoado pela autoridade da palavra de Deus, não pela autoridade daquela pessoa em si. A vida dela está toda desconcertada, mas o que ela está trazendo, a palavra de Deus, vem de Deus. A autoridade da palavra não muda independente da pessoa. Então, voltando lá em 2 Coríntios, capítulo de número 11, está falando que esses ministros, eles se transfiguram em ministros de justiça. Como assim ministros de justiça, Vinícius? Eles se parecem que são, mas não são. Jesus falou, eles são lobos vestidos em pele de ovelhas. Então, aparentemente, você olha e você fala, é uma ovelha, é um homem de Deus, é um profeta de Deus. Mas se você não tiver o discernimento dentro da palavra e daquilo que aquele homem traz, aquilo que aquele homem traz condizendo com a vida dele, com as obras da vida dele, às vezes é uma pessoa totalmente que dá um mau testemunho e fala que é pastor, fala que é pastora, fala que é missionária, fala que é missionário, fala que é diácono, mas a vida dele não condiz. Porque o próprio Timóteo aqui, capítulo de número 3, versículo de número 4, ele diz que o homem de Deus, para governar a igreja do Senhor, primeiramente ele tem que saber governar a sua própria casa. Ele diz, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, ou seja, filhos obedientes. Versículo 5, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Se a pessoa não consegue governar, o falso profeta, ele não consegue governar nem a família dele, como que ele vai conseguir governar uma igreja que tem muitas e muitas pessoas? Quando eu digo igreja, é a congregação de pessoas, aquela congregação que se reúne em um espaço. Então, em Tito, amados, ele está dizendo, confessam que conhecem a Deus e, na verdade, eles
conhecem na teoria, mas não na prática, porque não faz aquilo que Deus pede, mas negam-no com as suas obras. Então, quer conhecer o homem de Deus? Olhe primeiro para as obras dele. Ensinar, o Brasil hoje está cheio de homens que ensinam, mulheres que ensinam, que profetizam toda hora e que não acontece nada. Se você puxar no YouTube aí, profecias de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, que muitas pessoas profetizaram que não aconteceu nada daquilo que elas falaram. Por quê? Porque eram falsos profetas. Profetizavam segundo o seu coração, a visão do seu coração, como está dizendo aqui em Jeremias, capítulo de número 23, 23:16, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente, versículo 17, aos que me desprezam, o Senhor disse: paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Então vamos entender isso aqui. Ele está falando, esses falsos profetas, eles dizem continuamente, ou seja, sempre dizendo aos que desprezam o Senhor. Essas pessoas que desprezam o Senhor aqui, não desprezam o Senhor verbalmente, assim falando face a face, não, porque eram pessoas que eu falei lá em Jeremias 7, que eram pessoas que iam até o templo, adoravam a Deus, diziam até amar a Deus, diziam templo do Senhor. Então não eram pessoas que desprezavam a Deus declaradamente. Então esses falsos profetas diziam para essas pessoas assim, que Deus já tinha falado na boca do profeta Jeremias: olha, se vocês mudarem de vida, vocês vão ser levados cativos, a cidade de vocês vão ser destruídos. Mas esses falsos profetas diziam o que para essas pessoas? Vocês vão ter paz. É mentira desse Jeremias. Isso aí é um louco. Esse Jeremias é um louco. Se fosse nos dias de hoje, Jeremias estivesse na porta da igreja chamando a atenção do povo ao arrependimento, o pastor da igreja ia mandar chamar a polícia para Jeremias, ia mandar colocar uma camisa de força de Jeremias, ia mandar levar Jeremias para a cadeia, falar: não dá ideia desse homem não, porque esse homem é louco. Então esses falsos profetas diziam: paz tereis, vocês vão ter paz. E Jeremias lá profetizando: se vocês não se arrependerem, Nabucodonosor vai vir, vai levar vocês cativo para a Babilônia. Mas os falsos profetas não: paz tereis, vocês vão ter paz. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, ou seja, eu estou andando segundo o propósito do meu coração, fazendo o que minha alma deseja, na prostituição, roubo, adultério, bebedeira, baladeira, é vida desregrada, o pecado que assola a minha vida. Eu estou levando uma vida que anda segundo o propósito do meu coração. E o falso profeta está me dizendo: não vai vir mal sobre você, não vai vir mal, pode ficar tranquilo, Deus é na sua vida, varão. Você está no segundo casamento, você está no segundo casamento, fala ali meia dúzia de línguas estranhas e fala: não tem problema, Deus é com você, varoa, nesse casamento. Está no segundo casamento e a pessoa está profetizando que Deus é com aquela pessoa. Então perceba que os falsos profetas, eles profetizam coisas conforme o propósito do coração daquele que está na prática do pecado, não de acordo com aquilo que Deus ele quer, porque Deus ele quer nos consertar, Deus ele quer nos mudar, Deus ele quer nos transformar para que depois ele venha nos dar coisas boas. Isso sim é de Deus. Então, o quarto e último tópico aqui dos falsos profetas, ele fala o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa de ouvir. Aliás, já citei aqui que foi versículo 17, ou seja, ele fala o que o povo quer ouvir. O povo quer ouvir o que? Está com a vida toda cheia de pecado e quer ouvir isso: paz, 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 nós vamos ter paz, nós vamos viver uma vida regalada, uma vida tranquila e com a vida toda errada diante de Deus. É isso que os falsos profetas eles querem. E na sua grande maioria o povo não quer a palavra de Deus. Jeremias 7, 27 e 28. Por que o povo não quer a palavra de Deus? Porque diz assim, Deus fala assim, dir-lhe-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Então Deus está falando para Jeremias: você vai falar todas essas palavras que eu estou te mandando falar ao povo, mas não te darão ouvidos. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. Ou seja, esse povo não vai dar ouvido a vocês. Você vai chamar eles, mas eles não vão te responder. Versículo 28, e lhes dirás: uma gente é essa que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus e não aceita correção. Não aceita. Jeremias falou lá: corrige-te, ó Jerusalém, mas eles não aceitam correção. Aí Deus fala assim: já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca.
Se arrancou, realmente. Ou seja, a verdade já não estava existindo mais lá em Jerusalém. Porque no capítulo 5, Deus manda Jeremias ele dar uma voltinha nas ruas de Jerusalém e fala assim, ó, dai voltas às ruas de Jerusalém. E vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças e ver se você acha alguém ou um homem que pratique a justiça ou busque a verdade. E eu lhe perdoarei. Então Deus falou, dá uma voltinha, Jeremias, lá nas praças e nas ruas de Jerusalém.